Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa Comunicações. Neste 14º domingo do tempo comum, na liturgia nós vamos verificar que nas três leituras, primeira, segunda e o Evangelho, cada uma delas traz um grande ensinamento para nós, e esses ensinamentos vão todos na mesma direção. Se não, vejamos. Primeiramente, a profecia de Ezequiel nos mostra que a vocação é sempre a iniciativa de Deus. O chamado é sempre Deus quem faz. Ninguém pode se auto-chamar, se auto-proclamar, se autodenominar. Infelizmente, às vezes por aí, alguns se autodenominam apóstolo, se autodenominam isso ou aquilo outro. Mas há que se perguntar, quem te ungiu? Quem te ungiu? Porque se nós pegarmos o Antigo Testamento, vamos verificar que todos eram ungidos. Deus mandava o profeta ungir o rei. Vai lá, Samuel, e unge Davi. Então tinha unção. Agora, se o chamado é de Deus, a resposta é do homem. A resposta é da mulher. O sim ou o não. Você é livre para dizer o sim ou não. Mas geralmente, o homem e a mulher, na hora de dizer sim, quando Deus chama, ele ora para si e vê o seu pecado, e vê a sua limitação e diz: eu não vou dar conta de fazer isso. Eu não sou digno, Deus. Chama o outro que sabe mais que eu, tem mais experiência. Deixa de ser bobo, não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer através de você. Se fosse assim, eu jamais teria aceitado qualquer chamado de Deus, porque eu sei, eu me conheço, mas é Deus quem realiza. Então, essa primeira leitura também quer nos ensinar isto, e pelo batismo, nós fomos ungidos. Quando nós batizamos alguém, nós fazemos a unção com óleo. Então, pelo batismo, nos tornamos profetas, nos tornamos sacerdotes, nos tornamos reis, diz a carta paulina. E essa denúncia profética, às vezes, implica em perseguições, em sofrimentos, em calúnias, mentiras. Ora, se assim foi com Jesus, assim também o será com aqueles que seguirem Jesus. Então, guardem esse ensinamento. Quando Deus te chamar para a missão, lembre-se, não é você quem vai fazer, é Deus quem faz através de você. Segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante que muitos estudiosos já tentaram descobrir o que é. O espinho na carne. O que era o espinho na carne que Paulo fala? Paulo diz claramente na carta, para que eu não me ensoberbeça, ou seja, pelas grandes revelações que eu recebi de Deus, eu não me torne um soberbo. Porque aqui então, é um risco muito grande que nós temos, de às vezes nos sentirmos o bam. E essa soberba então, Paulo quando ele fala do espinho na carne, todos nós, todos sem exceção, tem espinho na carne. Eu sei qual é o meu espinho, vou dizer para vocês, é muito difícil, muito dolorido. Eu não sei qual é o teu, você sabe. Eu não sei se o teu espinho na carne é ser vítima de adultério, eu não sei se o teu espinho na carne é a dívida, se o teu espinho na carne é uma doença, se o teu espinho na carne é um pecado que você não consegue se libertar dele, se é alcoolismo, se é droga, eu não sei o que é, mas todos nós temos aquele espinho na carne. Quando a gente começa a inflar muito, o espinho vem e estoura o balão, aí você murcha, volta ao teu lugar. Coloca-se no teu lugar. Então Paulo nos chama a atenção para isso. Vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes nós temos esses ataques, né? Todos nós estamos sujeitos a essa vaidade, essa soberba, este orgulho de se sentir mais que os outros. Eu conto uma experiência própria minha. Alguns aqui na igreja participaram dela. Nós, na nossa comunidade, quando fomos adquirir, onde hoje está a nossa casa-mãe, no Jardim Alvorada, nós pagávamos aluguel. E aí nós fomos comprar. Não tinha dinheiro.
fomos fazer uma campanha e pedindo dinheiro para todo mundo. Só que nós tínhamos feito um contrato com o proprietário, a gente deu um sinal, e se depois de 3 meses nós não conseguíssemos pagar, o contrato estava sem valor e nós perdíamos um sinal. E assim começou. Então mandamos ofício para tudo quanto é lado, e no começo até que conseguimos uma parte, mas quando faltava uma semana para encerrar, ainda faltava atualizando para hoje, alguma coisa em torno de 40, 50 mil reais. Onde nós vamos arrumar isso? Nós já tínhamos pedido para todo mundo, não tinha para quem mais pedir. E vocês lembram que tinha um programa aqui na TV Educadora que chamava Nosso Gordo 11h30, que era o Valdir Mazarão que apresentava, e ele me chamou para ir lá e eu fui. 1 hora de entrevista, contando tudo sobre a campanha. Ao final, ele me fez uma pergunta. Ele me chamava de capitão. Capitão, e se o senhor não conseguiu dinheiro nesta semana que falta? A resposta era muito simples. Se eu não conseguir o dinheiro, nós perdemos o dinheiro do sinal e não compramos a casa. Simples assim. Mas aí a soberba veio. E como é que a soberba veio? A soberba veio assim. Não, eu respondendo para ele. Eu vou andar nesta cidade de porta em porta. Eu vou bater em todas as casas. Nem que eu for para pegar R$1, R$2 de cada casa, eu consigo. Eu vou conseguir. E ele até aplaudiu, que beleza, tal. Isso era um sábado, se não me falha a memória. Aonde eu estaria na segunda-feira? Eu estava numa cama de hospital internado. Com a trombose. A primeira trombose, o padre foi dar unção dos enfermos, o senhor lembra? Quando o padre entrou no quarto, eu falei, estou morrendo. E na segunda, Deus fez a obra completa. Eu não fiquei nem internado aqui em Batatas, eu fui internar em Altinópolis, outra cidade. E Deus naquele momento dizia para mim, deixa de ser soberba, não é você que vai fazer, sou eu quem vou fazer. E passado 1 semana o dinheiro estava lá. E eu na cama, depois eu saí do hospital, no dia que completou, estava aqui já. Mas é só para vocês entenderem o que é soberba que Paulo fala, quando ele diz que a gente tem que tomar cuidado, para não querer achar-se muita coisa. No Evangelho, esse Evangelho é muito interessante, porque com certeza, talvez tenha acontecido com você, talvez já tenha acontecido com alguém da sua família, ou algum amigo, algo parecido. Imaginem vocês, Jesus, filho de um pobre carpinteiro, de uma pobre dona de casa, pessoas iletradas, sem posses de terra, sem títulos, sem nada. E Jesus sai para fazer o ministério dele, e depois de um certo tempo, esse evangelho diz que Jesus volta a Nazaré, só que ele não volta sozinho, ele volta com os 12 apóstolos. E aí chegando em Nazaré, quer dizer, a fama de Jesus já corria pela região. Ele cura, ele faz milagres, ele ressuscita mortos, ele prega, ele é um grande profeta. E aí e todo mundo queria saber quem que era. Quando Jesus chega em Nazaré, eles olham e falam, esse aí, esse não é filho da Maria? Esse não é carpinteiro? Porque na ótica deles, para pregar, para ser profeta, para curar, tinha que ter cargo, tinha que ter título, tinha que ser coisa importante, etc. e tal. Será que você conhece alguém que já foi desprezado de tal forma assim? Às vezes aquela pessoa pobre, humilde, né? Às vezes a filha vai lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, sei lá, passou no vestibular, vai fazer lá o curso de medicina, de engenharia, sei lá. E a mãe toda orgulhosa, chega para a vizinha e diz, a minha filha está em São Paulo, está fazendo medicina, está fazendo engenharia. E a vizinha invejosa, olha para a mãe e diz, daqui 9 meses chega o diploma. Não é assim? Quando alguém vai para longe trabalhar, às vezes melhora de vida, chega, deve estar roubando, porque de onde quer arrumar dinheiro? Eu imagino Jesus chegando com os 12 apóstolos, eles iam dizer, quem que esse monte de homem está atrás dele aí? O que será isso? E Jesus então não foi bem recebido na sua terra. E eu conto outro exemplo que aconteceu comigo, que ilustra bem isso aqui. Eu sou de Santo Antônio da Alegria, todo mundo conhece, uma grande cidade aqui perto. E eu sou filho de uma família de 9 filhos. Imaginem vocês, 9 filhos. Minha mãe sequer sabia escrever. E meu pai trabalhava na prefeitura como lixeiro. Já imaginou com o salário mínimo cuidar de 9 crianças? E todo mundo olhava para nós e falava assim, isso aí não vai virar nada.
E eu, quando completei 17 anos, fui para São Paulo. Depois entrei na polícia, trabalhei. E eu lembro que eu comprei, meu primeiro carro foi uma Brasília branca 77. Era o fino da hora. E naquela época as placas eram amarelas. Os antigos lembram disso, né? A placa era amarela. Mas só que o carro era velho, já estava tudo embaçado a pintura e a placa estava bem esbranquiçada. E eu vim para Santo Antônio com essa Brasília. E quando eu cheguei na minha cidade, na minha terra, pois não teve, eu não vou falar porque senão pode ter que parente aqui, pois não teve uma bendita, meia granfina, que chegou perto do meu carro, foi lá na placa, olhou assim e falou para mim, essa placa é branca, não é? O que ela estava querendo dizer? Placa branca, para vocês que não sabem, era carro oficial. Como eu era policial, ela está dizendo, ele está com o carro da polícia disfarçado aqui. Eu falava, meu Deus do céu, ela está dizendo que eu não tinha condição de comprar. Então, com Jesus foi a mesma coisa. Ele não foi aceito porque ele não tinha bens, porque ele não tinha título. Porque quem que é ele, filho de gente pobre? Então, esse evangelho quer nos ensinar que nós cristãos devemos nos perguntar às vezes se nós também não estamos zombando, se nós também não estamos tratando as pessoas desta mesma forma. Também uma outra coisa, por que eles não acreditavam que Jesus era Deus? Porque Jesus era humano demais. Jesus era muito humano. Ele comia, ele brincava, ele bebia, ele dormia junto com os apóstolos, ele entrava nas casas das pessoas. Como um Deus, filho de Deus, fazer isso? E às vezes eu fico olhando hoje, se não acreditavam que Jesus era Deus porque ele era humano demais, tem algumas pessoas hoje que a gente não acredita que sejam humanas, porque elas estão querendo ser divina demais. Gente, ser fiel, ser temente a Deus, você não vai deixar de ser humano. Você vai ter dor, você vai ter doença. Porque tem gente que pensa que porque já vai começar a voar igual anjo, já não precisa comer. Não, não é isso não. Seja humano, saiba encontrar o equilíbrio, para que também não duvidem de você. E outra coisa, não se torne então aquele que vai atrás somente do Jesus da glória, o Jesus sem sofrimento, o Jesus sem a cruz. Os contemporâneos de Jesus não acreditavam justamente porque ele era um trabalhador, porque ele era uma pessoa do povo. E eu encerro lembrando uma passagem do Evangelho de Lucas, do episódio da perda de Jesus, quando o Evangelho encerra dizendo assim que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então que nós possamos olhar para o exemplo de Jesus e também buscar crescer em estatura. Aí todo mundo entende o que é crescer em estatura, né? Você nasceu com 50 centímetros, 48, daqui a pouco você tem 1,5 m, 1,70 m, você está crescendo em estatura. Crescer em sabedoria é buscar o conhecimento, não só das ciências aí fora do mundo, mas também da palavra de Deus. Ter sabedoria é pedir que essa sabedoria seja um dom do Espírito Santo na nossa vida, então a gente cresça em sabedoria. E finalmente, crescer na graça, é crescer na santidade, é ter a vida da santidade. Porque não pensem vocês, porque tem sabedoria vai ter santidade. Tem muita gente que sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de Deus, mas não tem nada de graça. Agora, ter a graça é ter a vida da santidade, é viver conforme Deus quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.